Então, 18h27, vamos voltar aqui. Nós já somos a um total de, pelo que eu estou, se eu não estiver fazendo as contas erradas, nós somos 30, né? 31 pessoas agora online. Ok. Seguinte, pessoal, nós começamos a nossa disciplina ontem, né? Vocês já haviam trabalhado em 2 semanas com o professor Fernando, como havia mencionado, substituir o professor Fernando, e a gente começou a tratar das formas consensuais de solução de conflito. E o que nós apontamos na aula de ontem foi que essa forma consensual de solução de conflito, ela vem para poder evitar um colapso do sistema judiciário, né? Talvez a grande relevância, a grande importância da forma de solução de conflito é evitar esse colapso do sistema judiciário. Que colapso seria esse? Evitar que haja um volume demasiado de ações. E, para quem já está vivendo, não sei se tem algum de vocês que já envereda, já trabalha no meio jurídico, sendo servidor público de fórum, ou sendo servidor público destacado, ad hoc, né, quando remetido ao fórum, quando vinculado à prefeitura e é remetido para prestar serviço nos fóruns, etc., não sei, ou de repente um policial civil, policial militar, que já tem um conhecimento da essência da vida do cotidiano forense, mas o cidadão brasileiro em si, ele já tem a ciência de que o sistema judiciário brasileiro, ele não está conseguindo responder à altura à demanda da sociedade. Nós temos uma infinidade de processos, nós temos uma infinidade de ações judiciais, né, que são propostas diariamente, e o Estado ele não consegue promover dentro daquele triângulo, né, onde o Estado é o mediador, é o árbitro para tentar solucionar a celeuma, ou até mesmo o intermediador para a solução do conflito. Ele não consegue dar a resposta a tempo, a contento. E aí gera aquele preceito de insegurança, gera aquele preceito de desconfiança, que talvez seja pior do que ter uma resposta negativa, do que ter uma resposta contrária àquilo que você tinha como expectativa de direito. Então, as formas, o que eu mencionei com vocês ontem, as formas consensuais de solução de conflito, elas nos aparecem como uma alternativa extremamente eficaz. E aí é interessante a gente colocar o quê? Que outros países, em especial os países do Common Law, né, que são os países anglo-saxãos, a Inglaterra, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, né, que são os países que foram colonizados pela Inglaterra, e por conta disso eles tiveram, né, o seu sistema jurídico, seu sistema judiciário pautado naquele modelo até então aplicado pelo Estado inglês. Eles já possuem a habitualidade da promoção desses meios alternativos da solução de conflito. O advogado, por exemplo, ele é um elemento facilitador da solução do conflito nessas sociedades. E acho que isso é extremamente interessante. Ontem, a gente estava discutindo um pouquinho ao final, e aí eu fiz uma ponderação para vocês em relação à questão dos honorários, né? Quando a gente vai pegar os honorários e vai basilar aqueles valores que você vai perceber, e você dilui pelo lapso temporal da duração de um processo. Se você vai receber R$1.000 para fazer uma ação, e esse processo ele demorar 1 ano, é como se você estivesse recebendo pouco menos de R$100 por mês. Agora, se você receber R$1.000 para fazer uma negociação e ela durar 3, 4, 5 dias, ou até mesmo uma semana, né, um mês, você está recebendo R$1.000 por mês ou R$1.000 por dia. Obviamente que essa quantia financeira ela passa a ser mais expressiva. E é um ponto que nós, que somos profissionais do direito, nós precisamos ter essa sensibilidade. As academias, as faculdades, no caso até mesmo a minha, quando eu me formei, nós tínhamos um ensino muito beligerante, muito litigante,
né? Todo mundo pensava, vou processar, vou processar, vou processar, vou processar. Nunca nós pensávamos em que vou conciliar, vou mediar, vou negociar, vou solucionar o problema sem a necessidade de ir para o judiciário. Nós sempre pensávamos, não, vou entrar com processo, vou entrar com processo. E eu acho interessante esse posicionamento, né, da Docton, e até mesmo para vocês que estão no primeiro período, já chegar vendo as formas consensuais de solução de conflito no primeiro período, porque permite trabalhar a formação acadêmica, a formação profissional, desde o início, já com uma mentalidade completamente diversa. Vocês já não vão entrar com a ideia beligerante, com a ideia de litígio. Vocês já iniciam um estudo acadêmico com uma premissa, o quê? Opa, eu tenho a possibilidade de buscar o litígio, mas eu sei que, utilizando outros métodos, antes da existência desse litígio, eu posso ter um retorno muito melhor para mim, enquanto profissional, e para o meu cliente, enquanto interessado, enquanto parte. Né? Então, nós vamos começar, a gente começou a discutir na aula passada, eu fiz um esboço, né, do panorama da questão das formas de solução de conflito, nós passamos por um aspecto histórico, né, levantei para vocês uma situação de um decreto imperial chinês lá do século VII, nós discutimos um pouquinho, mencionei sobre a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, mencionei com vocês a questão do novo Código de Processo Civil, e aí hoje a gente começa a tratar efetivamente dos meios de solução de conflito. Tá? Hoje a gente vai começar a discutir, a falar. E assim como eu mencionei na aula de ontem, eu deixo para vocês a seguinte premissa. Nós estamos em sala de aula. A diferença é que nós estamos conectados por uma mídia. Nós estamos conectados por um meio telemático, que é a questão da internet. Então, vocês todos possuem um microfone, quem está no celular, quem está no computador. Todo mundo está mutado? Beleza, eu vou estar explanando. Mas, durante a explanação, caso você não compreenda, caso eu tenha falado uma coisa e você não entendeu, o áudio falhou, retira o mute aí do seu microfone e já dá o grito, opa, Cristiano, volta aí, Cristiano, eu não entendi. Eu achei extremamente interessante, ontem nós tivemos um colega, eu não me lembro quem é, porque eu não estava vendo o rosto, tá? Eu estava apresentando, um colega teve uma intervenção que eu achei bem salutar, que ele virou e falou assim, olha, foi quando eu citei para vocês o caso de um cliente, né, da questão dos honorários, aí ele me contou um caso que é real, infelizmente, de um profissional que compra direitos trabalhistas, né, direitos de ações dos seus clientes. E aí a gente fez uma intervenção e eu acho que é interessante porque a gente consegue crescer enquanto pessoa, a gente consegue crescer enquanto profissional, são essas perguntas. E tenho em mente o seguinte, não existe pergunta boba, não existe pergunta idiota. O máximo que pode acontecer é haver pergunta impertinente, que talvez não seja o momento adequado. Mas não deixe de perguntar. Assim como se a gente estivesse dentro da sala de aula física, né, se tivesse todo mundo sentado numa carteira, um atrás do outro, vocês poderiam questionar. Sintam-se à vontade para poder fazer os questionamentos aqui, por favor, tá? Por favor. Sintam-se à vontade para fazer esses questionamentos, para fazer essas interpelações, né? O Caio, o Westphal, eu tive a oportunidade de conhecê-lo antes de iniciar as aulas, quando nós tivemos o Docton de Portas Abertas, eu fui falar sobre a questão da relação de consumo dos mitos e as verdades. Nós tivemos uma oportunidade de conversar, de trocar uma ideia, né? Me parece que tinha uma outra colega também com ele, que também iria iniciar o curso. Então, assim, vamos fazer isso, vamos interagir, tá? Eu vou expor a matéria, obviamente, nós precisamos expor o conteúdo, né, técnico, as informações do nosso cronograma, mas eu preciso também que haja uma interface entre eu e vocês. Não, tem que haver uma comunicação, não pode haver apenas um enunciado, não pode ser apenas o Cristiano falando, eu não quero fazer um monólogo, tá? Eu não quero fazer um monólogo, eu não quero apenas falar, eu quero que haja uma enunciação efetiva, eu quero que haja uma comunicação,
eu estou tentando passar um pouco do que eu sei, e eu espero que vocês também tragam muito do que vocês sabem, né? E as dúvidas que porventura forem aparecendo, talvez eu não saiba responder todas, e eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei, mas as dúvidas que porventura aparecerem de vocês, pode ser dúvida de um outro colega, e esse outro colega, às vezes, ele é tímido, né? Ou ele tem um bloqueio que ele não consegue falar, ele não consegue se expressar. Então, a sua dúvida é a dúvida do colega. Então, não deixe de falar, não deixe de indagar, não deixe de repercutir, ok? Nós passamos agora 7 minutos, nós já somos 44 dentro da sala. Creio eu que não vai chegar ninguém agora. Se porventura chegar e eu já estiver explanando, eu vou utilizar um data show, igual eu fiz ontem. Vocês vão ter na minha imagem e ter na imagem do lado, como se fosse um quadro, né? E a gente vai discutindo, tá ok? Se porventura algum outro colega solicitar para entrar aí, vocês me avisem, caso eu não veja, para poder estar autorizando a entrada, já que dessa vez vocês não podem fazê-lo. Aí eu vou ter que procurar saber o que está acontecendo, por que isso está ocorrendo. Ok? Eu enviei o slide de ontem e enviei o slide, viu? Slide sim, viu? Eu enviei os slides através da Adriana. E aí o Felipe comentou ali para mim que já tinha sido remetido e o Sadraque passou para o grupo de vocês, para o grupo dos materiais. Ok, eu mandei na hora de começar a aula, que eu não tinha visto antes. Não, sem problema. Sem problema. Liliane, quer fazer alguma ponderação? Você falou comigo? Não, a Liliane escreveu, eu estou vendo aqui, tá. eu vou entrar agora no material. A Liliane pode aceitar. Não, beleza. Tá ok. Então, se o pessoal for entrando, a Liliane libera lá para nós, beleza? Pessoal, então vamos dar início à nossa aula efetivamente. Todo mundo está vendo lá o slide, né? Começando com a forma consensual e solução de conflito? Sim. Beleza, show de bola. Então, hoje, nós vamos começar falando sobre uma das formas de solução de conflito, que é a negociação. Ponto para nós. Todas as pessoas são negociadoras. Todos nós somos negociadores. Diariamente, todos nós negociamos. Negociar é uma conduta própria da natureza humana. É uma realidade da nossa vida, né? Por exemplo, quando um casal ele escolhe um restaurante para jantar, ou ele decide a hora em que o filho deve deitar para dormir, quando o empregado discute com um aumento com seu chefe, com seu patrão, existe uma negociação, né? Como também há várias outras situações diárias. Então, a negociação é algo premente. Em todos os casos, a negociação ela se destina ao quê? Ela se destina a uma decisão consensual, a uma solução conjunta das partes, né? Então, eu vou começar a mencionar a negociação. Eu creio que o início, né, é interessante a gente buscar a definição do que pode vir a ser a negociação, e o melhor lugar que a gente pode buscar a definição de algo é no dicionário, né? Então, eu trouxe para vocês aí a definição de negociação, que, no primeiro momento, ela nos apresenta o quê? Um ato ou efeito de negociar, um negociamento, um negócio. É uma conversa que ocorre entre duas ou mais pessoas com o fim de se chegar a um acordo em um assunto qualquer, um ajuste. Né? Dentro do ponto da diplomacia, a gente poderia falar que são as discussões de assuntos de interesse comum entre agentes políticos que representam duas ou mais nações. Seria uma transação negotiatio, né? Ou negociação. Eu peguei essa definição lá no dicionário Michaelis, né, no UOL, é um dicionário também, assim como o Aurélio, um dicionário regular, não é um dicionário onde as pessoas incluem, né, um dicionário informal. Então, nós temos esses preceitos, tá? Então, ponto. Nós podemos, então, definir a negociação
como um processo de resolução de conflitos, mediante o qual uma ou ambas as partes modificam suas exigências até alcançarem compromissos aceitáveis para ambas. Tá? E aí, na prova, por exemplo, que nós vamos ter uma prova, eu posso estar perguntando para vocês como é que eu defino a negociação. E o que eu acabei de mencionar com vocês é uma forma de eu definir. Né? Você tem a definição, ela não precisa ser aquilo que o Cristiano falou. A definição, ela vai ser o contexto. O que o operador do direito, que no caso é você, precisa fazer é o quê? É saber se expressar, saber dizer. Então, você tem que saber que negociação é um ato de transigir, é um ato de acordar, é um ato de pacificar, de forma o quê? De forma conjunta. A negociação ela vai ocorrer entre duas ou mais pessoas, ok? Professor, Pois não. aqui, se tirar uma dúvida minha aqui, o professor Fernando, ele tinha dado uma definição de negociação para a gente também. Sim. Eu posso lê-la aqui para você saber se você pode aceitar na hora da prova ou não? Não, por gentileza. E já posso antecipar, que eu acabei de falar. A definição não é a definição do Cristiano. A definição, eu trouxe uma definição dos meus estudos, do que eu encontro, do que eu formulo, mas a definição é quando você consegue pegar todos esses elementos afeitos da negociação, e a gente vai traçar daqui a pouco os elementos essenciais da negociação, e ao trazer para a escrita, para uma definição expressa do que seria. Mas, por favor, o que o professor Fernando colocou aí? Completa para nós, por gentileza. É um processo de autocomposição, onde as partes envolvidas em um litígio, diretamente e sem interferência de uma terceira pessoa, buscam chegar a uma solução consensual. Perfeito. Olha só, não tá diferente, não tá tão diferente do que a gente mencionou. Por quê? Eu coloquei para vocês a definição, olha, negociação é um processo de resolução de conflito, mediante no qual uma ou ambas as partes modificam suas exigências. As exigências são o quê? São os seus objetivos, até alcançarem compromissos aceitáveis para ambas. Então, quando eu coloco que uma ou ambas as partes, eu não cheguei nesse contexto, né? Nesse momento ainda, porque a gente está introduzindo, eu tô expressando o quê? Que as pessoas que irão resolver de forma direta. Né? Não vai haver um terceiro. Qual o terceiro que seria esse? A figura do mediador ou a figura do árbitro. Né? É a figura do mediador ou a figura do árbitro. Ok? Então, olha só. A negociação é uma forma de resolução dos conflitos em que as partes vão dialogar diretamente. Né? Por isso que na hora que eu comecei a aula, eu utilizei como exemplo, embora não num ambiente jurídico, eu comecei a utilizar a expressão do quê? Quando um casal, ele decide se os filhos devem, a hora que o filho vai deitar para dormir. Peraí, será que nesse momento da negociação do casal vai haver um terceiro? Tem um caso extremamente relevante para vocês entenderem a necessidade da solução de conflitos. Isso não é uma situação ficta, não. Isso é uma situação verídica, tá? Uma situação real. Um casal, nós sabemos que depois do fim da relação matrimonial, do casamento, da união estável, até mesmo do namoro, algumas das partes, elas podem ser afetadas pela paixão, né? E aí ela passa a ser guiada pela paixão, que são os seus instintos mais sombrios, e deixa a razão de lado. E aí nós tivemos uma situação, após um divórcio, né, o casal, ele começou a brigar para poder decidir em qual escola o filho ia estudar. Se o filho ia estudar, por exemplo, no colégio A, ou se o filho ia estudar no colégio B. Os pais não conseguiam chegar num denominador comum, eles não conseguiam negociar, eles não conseguiam transigir, e eles chegaram ao ponto de propor uma ação judicial para que o juiz
viesse a dar a solução, o juiz viesse a arbitrar. E aí a decisão do juiz foi maravilhosa. O juiz virou e falou assim, olha, o filho é de vocês. Eu não sei o que é bom para o filho de vocês, eu sei o que é bom para o meu filho. Então, vocês que devem decidir o que é bom para o filho de vocês. É vocês que devem negociar. Eu consigo arbitrar valores de alimentos. O filho que vai estudar na escola A, está dentro do padrão econômico A, então eu vou arbitrar os alimentos, fixar os alimentos, a obrigação de pagar a escola A, a escola B. Mas eu não posso dizer que a criança tem que estudar na escola A, B, C ou D. Né? Então, assim, a negociação, a gente visualiza o quê? As partes elas vão dialogar o quê? Diretamente. E aí tem um ponto interessante, que como a gente está dentro utilizando os meios eletrônicos, né, nós temos que compreender também que quando você encontra uma plataforma de negociação online, quando você trata de uma negociação, essa plataforma online em si, ela não interfere na proposta feita por ambas as partes. Então, a existência de uma plataforma é igual o que está acontecendo aqui agora. Eu estou tendo uma aula dentro da minha casa, utilizando um computador, vocês estão dentro da casa de vocês, utilizando um computador ou um telefone, um tablet, e nada está interferindo, nós estamos utilizando apenas uma plataforma, um serviço, né, de transmissão de dados. Então, por exemplo, se você tiver uma plataforma que promova uma negociação, ela não vai interferir. Quer ver um exemplo aqui? Tem um site que chama Reclame Aqui. Esse site, quando as pessoas têm alguns problemas na compra online, principalmente, as pessoas vão lá e fazem suas reclamações, porque mandaram para o serviço de atendimento ao consumidor do site, e o site não deu retorno, e aí ele se enfurece, e de forma justa, de forma correta, ele se enfurece e ele vai e vincula aquela reclamação dentro do Reclame Aqui. E muitas das vezes, a empresa, né, o site, a empresa, ela faz ela negocia com o cliente, ela faz o contato ali com o cliente e eles conseguem chegar a uma resolução do conflito, né, sem que haja necessidade de interferência de terceiros. Ou seja, a plataforma, né, ela oferece apenas os meios para que essas propostas elas sejam levadas à parte contrária de uma forma mais fácil. Pense vocês, vamos pegar situações aqui. Eu tenho uma situação que me parece que eu vou trabalhar, eu vou, né, um divórcio. Vamos fazer um caso assim, um divórcio. Divórcio sempre é difícil. O divórcio sempre é difícil, porque não existe ganhador ou perdedor no divórcio. Né? Todo mundo ganha, todo mundo perde. E o advogado, às vezes, o ex-marido e a ex-mulher, vamos falar assim, eles não conseguem conversar. O advogado, ele entra no meio não como um árbitro. Ele entra como uma ferramenta de negociação. Ele pega a proposta de um, leva para o outro, ele volta, ele vai, ele faz esse caminho para facilitar a autocomposição entre as partes. Não é o advogado que estabelece as diretrizes. Tá? Então, isso aí está dentro do quê? Da negociação, tá ok? Então, a negociação é o quê? É uma prática para solucionar conflitos de naturezas diversas, dentre elas as questões pessoais, as questões profissionais, as questões políticas, comerciais, diplomáticas, institucionais, gerenciais, né, jurídicas, trabalhistas, de liberação de reféns. Né? Todo mundo aqui já deve ter visto um filme hollywoodiano em que há um sequestro, né, há uma situação de cárcere e que aparece o negociador, né, da polícia, da SWAT, quem quer que seja, para poder intermediar. Né? Quem gosta lá da Tropa de Elite, por exemplo, né? Quem gosta da Tropa de Elite, tem na cena inicial do filme, da Tropa de Elite 1 lá, aparece o sujeito que é chamado para ser o negociador.
Tem filmes com o próprio, em português, lá dos Estados Unidos, né, de Hollywood, com o próprio termo, a negociadora, é aquela pessoa que vai intermediar, é aquela pessoa que vai promover a facilitação. Quem já viu, quem já viu filmes, né, da DC Comics, deve ter visto lá, por exemplo, no filme do Batman, do Coringa, né, o Coringa, tem o negociador. Então, assim, você vai ter uma série de situações, tá? Então, diante dessa variedade de contextos, existe uma série de definições, uma série de formas que a gente vai utilizar para abordar esse assunto, tá ok? Um dos relatos que envolve a prática da negociação, a gente pode verificar dentro da história judaico-cristã, que é Esaú e Jacó. Né? Lá na Bíblia, você já consegue verificar a questão da negociação. E aí, ali nessa história de Esaú e Jacó, vai apresentar os aspectos fundamentais da negociação. Quais são os aspectos fundamentais da negociação? O propósito, né? O que você se propõe, os seus interesses, a oportunidade, a persuasão, talvez esse seja o ponto chave da questão da negociação, é a persuasão, a troca e a ética, a condição de lisura. Imagine você vai comprar um carro. Você chega lá com um valor X, você tem lá 30 mil reais para poder comprar um carro. E ao ser atendido, o vendedor, ele vai virar para você e vai te apresentar um carro com um valor de 40 mil reais. Mas você tem o quê? Você tem 30 mil reais para poder comprar o carro. Na sua negociação, o vendedor ele vai tentar te persuadir, ele vai tentar te convencer que despender, que gastar 10 mil reais a mais do que você estava tendo como objetivo, como propósito, que na compra do carro, ele vai ser interessante, porque você vai comprar um carro com uma estrutura, com equipamentos melhores, com um desenvolvimento melhor, que tem um conforto maior, né, é um ano mais novo, então ele vai gerar menos. Então, a negociação ele vai apresentar tudo, então você tem que ter a persuasão. Na linguagem popular, né, a negociação é aquela assim, entrar na mente. Né, vamos utilizar a linguagem popular, entrar na mente. É quando você consegue convencer a pessoa, né, convencer a outra parte das suas vontades. É a negociação. Quando você sai para uma balada, né, você conheceu uma menina, você conheceu um menino, você conheceu um rapaz, uma moça, e você tem interesse nela, tem interesse nele, você vai o quê? Negociar, você vai conversar, você está tentando chegar a um objetivo, então você tem um propósito, você tem um interesse, você tem a oportunidade, você tem a persuasão, você tem a troca e você tem que ter a ética, você tem que ser correto, você tem que ser probo, né? Então, vamos lá. Dito essas situações, eu tenho que ter em mente o seguinte, que a definição de negociação, ela vai ser adstrita na sua realização e nas suas técnicas e vão se aplicar a qualquer meio de autocomposição, tá? Então, por exemplo, a negociação ela vai ser utilizada na mediação, que a gente vai ver logo, ela vai ser utilizada nas condições de solução de conflito por meio da constelação familiar, que é o que a gente vai estudar também. Então, há uma série de possibilidades. Tudo envolve a negociação. Você vai ter na conciliação uma possibilidade de negociação, né, porque a ideia da negociação é chegar a um consenso, tá? É chegar a um consenso no final do diálogo. É que ao final daquele momento de transação, daquele momento de embate ideológico, você consiga chegar a um denominador comum, a uma definição, a um equilíbrio do que seja bom para ambas as partes. E ambas as partes, ainda que abram mão de alguma coisa daquilo que ela tinha como objetivo, como propósito, ela vai se sentir, de certa forma, realizada, porque ela sabe que ela conseguiu chegar ao melhor acordo, né, ao melhor negócio. Então, o termo acordo, ele está muito próximo do termo negócio, tá? E a diferença entre a negociação, igual o colega já mencionou,
a definição do professor Fernando, é que a diferença entre a negociação e a mediação e a conciliação é que na negociação as partes irão celebrar e resolver o problema diretamente, enquanto na mediação, né, é um terceiro imparcial, é quem vai estar promovendo essa condição, tá, ok? Lembrando que a figura do advogado, ela não necessariamente é um mediador, tá? A figura do advogado, ele pode ser apenas um canal de facilitação para chegar, porque o advogado ele não vai propor, porque a partir do momento que o advogado começar a propor possibilidades para a composição, aí sim ele está sendo um mediador, porque ele está intervindo dentro daquele negócio, tá? Dentro daquele acordo. Então, se o advogado ele apenas for o meio facilitador de transmissão da informação de sujeito A para o sujeito B, eu vou verificar o quê? Que ele não media, ele é um canal. Agora, se o advogado verificar que o sujeito A e o sujeito B, eles não conseguem chegar a um acordo, mas eles ficam em choque, o que vai acontecer? O advogado ele pode vir e apresentar uma proposta alternativa. No momento que ele faz a proposta alternativa, aí sim ele é o mediador, tá? Então, para a gente não confundir, para a gente não criar uma outra raiz, né, que daqui a pouco nós vamos falar, que existem várias similaridades. Então, para que não aconteça isso, vamos deixar bem claro, na mediação, as partes irão... Desculpa, eu falei mediação, me perdoe. Na negociação, as partes irão transigir diretamente. Pode haver a utilização de canais facilitadores, como a internet, plataformas online, por exemplo, ou nós termos a figura do advogado, ou dos advogados, que seriam as pessoas que iriam conversar. Imagine só, nós tivemos aí situação midiática, né? E nós mencionamos que a negociação ela vem para poder, dentro das inúmeras situações que ela pode ser aplicada, ela vem para solucionar problemas pessoais, problemas familiares. É conhecido, então não é problema falar. Imagine o divórcio da Angelina Jolie e do Brad Pitt. Brad Pitt e Angelina Jolie não estavam conversando entre si. Então, quem conversavam entre si? Os advogados. O advogado da Angelina conversava com ela, o advogado do Brad Pitt conversava com ele, colocavam no papel o que a Angelina e que o Brad queriam, os advogados se reuniam, pode ser na presença dos dois ou não, como eles não tinham possibilidade de diálogo, os advogados dialogavam de acordo com as vontades de A ou B, e aí transmitia as informações para os seus clientes faziam as ponderações sobre o que aceitavam, o que não aceitavam, o que abriam mão, o que não abririam mão, e faziam nova proposta. Os advogados ali só eram o quê? Meios para a negociação, ok? Eu acho que isso é extremamente importante para a gente estar deixando claro, tá? Diante dessa situação, eu tenho que ter em mente o quê? Que a negociação, ela é feita por condições, por situações. E existem, então, 3 tipos básicos de negociação. Existem formas, né, que a gente vai estar promovendo essas negociações. Então, ou seja, nós temos uma série de modelos para negociar. Eu posso ver uma negociação, a título de curiosidade. Eu posso ter uma negociação com característica competitiva, ou eu posso ter uma negociação com característica cooperativa. E aí, onde que vai estar uma diferença ou outra? A atitude assumida pelo negociador para atingir seu objetivo. Quando eu falo, por exemplo, de um modelo competitivo, o negociador está pretendendo ganhar a discussão.
Ele quer prevalecer sobre sobre a vontade do outro. Quando eu falo sobre um modelo cooperativo, o foco está aqui na resolução do conflito. Né? Então, são situações que a gente vai verificar. E aí eu trouxe para vocês esses 3 tipos básicos. Eu tenho a possibilidade de negociação distributiva, eu tenho a possibilidade de negociação integrativa, e eu tenho a possibilidade de negociação criativa. Tá? Obviamente, eu tenho que verificar o quê? Que nas negociações complexas, como aquelas conduzidas em projetos ou contratos de grande porte, é comum que o negociador ele vai utilizar o quê? De técnicas necessárias para conduzir esses problemas, esses negócios. E ele pode utilizar dessas técnicas simultaneamente. Essas técnicas, elas não são adstritas, elas não são isoladas, elas podem ser utilizadas de forma cumulativa. Você vai aplicar no momento adequado, né, na oportunidade, né, já lembra lá do Esaú do Jacó, na oportunidade, você vai aplicar aquela técnica, aquele tipo de negociação que melhor lhe apetece, que melhor se enquadra, se coaduna à sua necessidade, ok? Então, você vai ter, por exemplo, na negociação distributiva, esse modelo de negociação, normalmente ela vai se relacionar a questões que envolvam valores. Né? Por exemplo, a compra de um carro. Compra e venda de um carro. Porque a única coisa que você está discutindo aqui é o valor do automóvel. Né? E ela necessariamente ela vai ser o quê? Ela vai ser conduzida no aspecto competitivo. Então, dentro da negociação distributiva, eu obrigatoriamente vou ter o quê? Uma negociação competitiva. Por quê? O dono do carro, ele vai querer vender o carro com valor superior ao que ele vale. Quem está comprando vai querer sempre comprar um valor abaixo do que está sendo vendido. Isso é uma lógica. Né? Isso é uma lógica. Ah, você tem um carro. Qual que é o carro? Ah, nós temos a tabela FIP, né? Que é a tabela padrão para saber o valor do veículo automotor, de acordo com o seu ano, modelo, marca. Perfeito. Mas tem pessoa que vai virar e falar assim, olha, eu só vendo o carro acima da tabela FIP. Aí você vai negociar com ela, mas peraí, a tabela fala que é 30, você está querendo 50? Não, eu quero 50. E só que você quer aquele carro, você vai chegar no denominador que seja o quê? Que ele seja melhor. Então eu vou ter aqui uma condição que sempre alguém ganha e alguém perde. Né? Sempre alguém vai ganhar e alguém vai perder nessa negociação distributiva. Tá? Obviamente a gente tem o quê? Que a parte ela vai apresentar uma abertura e ela vai se planejar para não ultrapassar um determinado limite de valor. Então você pensa aqui, vamos colocar uma situação de leilão. Né? O leilão é uma negociação distributiva. Alguém ganha e alguém perde. O leilão é uma compra e venda de um bem, que pode ser um carro, que pode ser um imóvel, que pode ser uma obra de arte. Quem está no leilão, ele sabe o valor que aquele bem vale. Imagina, você vai participar de um leilão, está tendo uma obra do Picasso. Aí você sabe que uma obra do Picasso, lá, do Rembrandt, do Van Gogh, quem quer que seja, ela custa uma dezena de milhões de dólares. Você não vai chegar com a sua proposta falando que dezena de milhões de dólares. Você vai chegar com a sua proposta mínima. Você sempre vai, aí, aos poucos, você vai aumentando porque você sempre quer ganhar. Você quer comprar com um valor inferior do que efetivamente vale. Tá? Então, dentro dessa negociação distributiva, eu tenho que ter o quê? Que ela é uma negociação competitiva, e sendo uma negociação competitiva, sempre vou ter a figura do ganhador e do perdedor, porque o que se tem como premissa, o quê? Os valores. Na negociação distributiva, o que eu tenho como premissa é o quê? A negociação relativa a valores tão somente. Tá? E aí, do outro lado, eu tenho uma negociação integrativa. Já a negociação integrativa, ela já vai ser plurima, ela já vai envolver questões diversas. Tá? Exemplo, a aplicação ela pode ser feita até na compra e venda, mas ao invés de você estar negociando o valor, você vai negociar o prazo, você vai negociar a inclusão de alguns acessórios, você vai negociar a data da entrega do bem. Como assim? Bom, eu posso estar querendo comprar o carro, por exemplo, do Felipe, e só que o Felipe ele vai utilizar esse carro para viajar. Então o Felipe vira para mim e diz, olha,
tem um feriado agora, eu vou precisar desse carro, eu te entrego o carro na segunda-feira, o feriado é quinta, sexta, sábado, domingo. Tá, tudo bem, você vai me pagar depois, eu vou te entregar, ou senão você me paga para garantir um valor, me paga depois. Essas condições. Então, dentro de uma negociação integrativa, você vai ter o quê? Você vai ter um ambiente, obviamente, competitivo, tanto competitivo quanto colaborativo. Porque você quer ganhar, mas você também quer o quê? Você quer fazer com que a negociação ela seja realizada, você quer a solução do problema. Então, dentro dessa situação, quanto negociação cooperativa. E nesse ambiente eu posso visualizar, por exemplo... Oi? Você repete para mim, por favor, Pois não? seu áudio está travando um pouco. Meu áudio travou? Tá travando um pouquinho. Tá. Travou onde? Onde que eu perdi? Onde você perdeu? Você estava explicando mesmo esse negócio da negociação integrativa. Você estava terminando de explicar. Estava mais ou menos na parte que o cara estava negociando lá, que ele ia entregar na segunda-feira. Depois disso, travou. Então, obrigado, Adriano. Na situação que a gente pega aqui, na negociação integrativa, eu vou ter o quê? Um ambiente que é competitivo, que é o ganha-perde, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um ambiente o quê? Colaborativo, porque eu quero resolver, eu quero solucionar o problema. O sujeito que está vendendo o carro, no caso eu falei que eu estou comprando o carro do Felipe, então o Felipe que está vendendo o carro, ele quer ganhar. Ao invés dele me entregar o carro hoje, ele quer entregar o carro na segunda-feira. Então ele está ganhando alguns dias com o veículo. Ou, de repente, eu, Cristiano, eu quero o carro, mas eu quero uma forma de pagamento, eu quero um parcelamento. Eu vou diluir. Olha a diferença, você pagar 30 mil à vista ou você pagar 3 de 10 mil. Há uma diferença imensa. Com 30 mil você faz algo, com 10 mil você não faz aquilo que você faria com 30. Né? E aí vem aquele ponto. Aí eu vou te dar o valor aqui, vou te dar, por exemplo, cártulas, cheque, eu vou pagar em cartão, não interessa, e você vai receber depois. É garantido, mas você recebe depois. São essas circunstâncias que vêm para poder ampliar, né? Então, por isso que é a chamada negociação integrativa. Ela vai integrar tanto o ambiente competitivo quanto o ambiente colaborativo. Ou seja, você tem aquele aspecto do ganhar e perder, mas você tem aquela situação de solução do problema, da resolução do conflito, da resolução da negociação, a concretização. Consegui aí? Agora deu para escutar direito. Não, okay. Obrigado. Então, tá. Então, no ambiente competitivo, tá, nós temos uma situação que pode se tornar mais difícil, mais complicado, as partes atingirem, por exemplo, um bom resultado. Aí nós temos a situação de omissão, distorção de informação, manobras para poder adquirir o poder de influência. Tá? No ambiente competitivo, do ganha-perde, você tem essas possibilidades. Né? Você já bateu o carro, Felipe? Não, não bati o carro. Se você quiser, leva lá na oficina, você vai verificar. Às vezes a pessoa, ele já bateu, o cara fez um bom serviço. Essa informação foi omitida. No caso, se ele falou que não bateu e bateu, ele está mentindo, na verdade, né? Se ele não mencionou, porque ele deveria chegar, o carro já foi batido, ele já teria que falar de prontidão. Professor, mas se não houve essa expressão, houve omissão. Por que isso é importante? Porque um carro batido, ele teve perda de valor. E uma pergunta, por exemplo, uma pergunta. A pessoa, ela entra numa negociação igual essa do carro. Eu falei que o carro é impecável, que não tem nada. Só que a gente fechou o contrato, tudo certinho, bonitinho. Só que a pessoa fez o pagamento e tal, só que a pessoa resolveu levar isso na oficina. Ele percebeu que aquele carro foi batido, foi feito um serviço, mas aquele carro foi batido, isso pode gerar um problema na questão do alinhamento do carro, enfim, algo que possa prejudicar o funcionamento do carro. Há alguma previsão legal para cancelamento do contrato? Sim. Existe vocês vão estudar no direito civil, existe uma coisa chamada vício redibitório.
também chamado de vício oculto. Se você for um mecânico, se você for um lanterneiro, se você for um profissional, né, da área de mecânica, lanternagem, pintura, etc. e tal, que são pessoas que conhecem bem a estrutura do veículo, você tem um conhecimento técnico. Então, você não tem essa possibilidade de alegar o vício redibitório ou o vício oculto. Mas, no caso de um leigo, por exemplo, eu, Cristiano, o carro, para mim, eu sei na hora que ele está com fome, que é a hora que ele quer gasolina, porque ele alerta para mim, sabe? Porque eu nem fico olhando para o painel. Eu sei a hora que o pneu tá ficando murcho, que começa a ficar complicado a direção. A água, de vez em quando, eu lembro que ele também precisa se hidratar, eu coloco a água. E o óleo, porque eu tenho um papelzinho lá em cima, que eu sei a hora que eu tenho que trocar o óleo. Eu não entendo bolufas nenhuma de mecânica. Eu não entendo bolufas nenhuma de elétrica. Então, se eu comprasse um carro, eu não poderia, se o cara virar para mim e falar assim, olha, esse carro é perfeito, eu poderia acreditar nele, mas a solução para mim é o quê? É levar em um profissional. E aí é interessante destacar o quê? Que esse problema que você mencionou aí, ele pode ser um problema que você vai perceber não a olho nu. Por isso a gente chama de vício oculto. Porque na hora que você vai no mecânico, o cara olha. Ele olha, ele abre o motor, ele escuta o motor, ele vira o volante para o lado A, para o lado B. Você não faz um alinhamento quando você está comprando um carro. Você vai fazer o alinhamento depois que você comprar o carro. No caso, o carro usado. E aí você citou um exemplo, mas na hora que você vai alinhar, ele dá problema, ele não consegue alinhar. Então é um vício oculto. O vício oculto, ele gera a possibilidade de desfazimento do negócio ou abatimento do preço do produto adquirido na proporção da perda da funcionalidade, tá? Então, se se você comprou o carro por 15, por conta desse problema, ele valeria 10. Então, a pessoa vai ter que devolver. Qual que é o grande problema aí? Aí que vem a parte legal nossa. Porque aí entra dentro da nossa disciplina. Se a outra pessoa, que foi o vendedor, ele não ele não permitir chegar a um acordo com você, ou seja, se não houver uma negociação, se vocês não negociarem, se vocês não acordarem, você vai ter que entrar com uma ação judicial. E aí essa ação judicial ela vai demorar aquele lapso temporal necessário para que haja uma decisão judicial, para que você tenha o abatimento ou para que seu contrato ele seja desfeito. Eu já tive situações que eu trabalhei em processos assim. O sujeito comprou e logo depois que ele comprou o carro, ele apresentou problema no câmbio de marcha. Né? E o carro foi apresentando defeito, foi apresentando defeito, foi apresentando defeito. A agência não quis devolver o valor para o rapaz, era um carro usado. A agência não quis devolver o valor para o rapaz, a gente teve que propor ação judicial. Então não foi possível fazer a forma consensual, que era a negociação. Nós tivemos que fazer a ação judicial. Na ação judicial, o juiz determinou a devolução do veículo para a agência, a devolução do dinheiro com as correções monetárias devidas para o rapaz que tinha comprado. Então, assim, só que demorou um lapso temporal X. O cara ficou sem o carro durante X tempo. Então, você tem esses problemas, tá? Então, voltando aqui, dentro da negociação... Pois não? Alguém abriu o áudio aí, quer falar alguma coisa? Eu lá ia perguntar o seguinte, mas tem um prazo? Por exemplo, eu compro o carro em janeiro. Sim. Tudo no direito existe prazo, tá? Tudo no direito tem prazo. Se você pegar o Código Civil, artigo 205, 206, vocês vão ter essa matéria no próximo semestre. Vocês vão verificar que existe lá no Código Civil prazo prescricional, que é o prazo que a lei determina para que você exerça o seu direito, para que você busque o seu direito. Se você não fizer dentro desse lapso temporal, desse prazo, né, previsto aí, você vai perder o direito, a faculdade de requerer. Não significa que você perde o bem, né, mas você perde a condição de requerer, a condição de buscar a tutela do Estado jurisdicional. Tá? Só que nada lhe impede, por exemplo, de fazer uma negociação. Não é porque tem um prazo prescricional que você não vai poder transigir, que você não vai poder negociar. Tá? Então, só para vocês... eu comprei uma chaleira elétrica. Então, isso é um caso fidedigno. Eu comprei uma chaleira elétrica. A empresa da qual eu comprei é uma empresa boa,
Só que o produto, ele tinha 3 meses de garantia. Aí, com 60 dias, 70 dias, ele me apresentou defeito. Aí eu levei para a autorizada, eles pegaram, não tem resolução do problema, não tem. Me devolveram o produto. Eu utilizei o produto por mais 60 dias, um produto novo, tá? Por mais 60 dias. Ele apresentou outro problema. Levei novamente para a autorizada. E ficou na autorizada um bom tempo. Até que a empresa ela fez contato comigo e falou assim, olha, eu não tenho, os nossos produtos, infelizmente, nós verificamos que ele está com uma série de problemas. Nós vamos tirar do mercado e eu não tenho produto para poder te entregar que não venha dar problema. Você aceita o dinheiro que você pagou na compra dele com as correções monetárias e tudo mais? Opa, beleza, é negociação. Se eu fosse olhar a questão da prescrição, o Código de Defesa do Consumidor, ele já tinha ultrapassado o período da garantia legal, ele já tinha ultrapassado esse período aí de constatar a existência de vícios, porque o produto ficou comigo, vamos colocar assim, entre indas e vindas, ele ficou um pouco mais de 1 ano. Mas a empresa, para ela manter a fidelidade do cliente, vamos falar assim, ela preferiu transigir, porque ela não vai ter tanta perda, ela não vai perder tanto. Porque o Cristiano pode ter procurado, mas o João, a Maria, o José pode não ter procurado. Então, eles têm um fundo de reserva. Então, você tem que verificar o caso concreto. Mas, sim, existem prazos processuais. Os prazos é para você entrar com ação judicial. Isso não significa que você não vai poder transigir, que você não vai poder negociar com as pessoas, tá ok? Ok. Não, beleza, então. Então, dentro desse ambiente da negociação integrativa, eu tenho o quê? Eu tenho um ambiente também colaborativo. Além daquele ambiente competitivo, onde alguém quer imputar a sua influência, quer fazer valer as suas ideias, eu também tenho eu tenho um momento colaborativo, em que ambas as partes, elas são mais transparentes na divulgação dos seus interesses, nos seus limites, nas suas prioridades, e eles buscam criar uma condição ideal para que haja um ganho comum. Então, no exemplo que eu utilizei o Felipe, que eu estava comprando o carro do Felipe, o Felipe, quando nessa negociação integrativa, ele foi extremamente colaborativo. Ele virou para mim e falou, olha, Cristiano, eu preciso desse carro, eu estou com uma viagem programada, eu preciso desse carro para viajar, eu vou viajar com esse carro durante esse período, eu garanto a lisura, eu garanto a segurança, eu garanto as condições do carro. Beleza. Então ele me apresentou e eu falei, não, ok, como é feriado, eu também vou viajar, eu não vou precisar do carro. Pode ir, e aí você ganha, às vezes me dá um desconto, eu pago a parcela, existem várias situações. Ou senão fica garantido, e quando você chegar, você transfere para mim. Tem as várias circunstâncias, várias situações. Então eu visualizo aí também o ambiente integrativo. E essa negociação integrativa, ela vai se basear no quê? Principalmente no preceito da cooperação, tá? Das partes interessadas. As partes, elas vão buscar satisfazer os... Travou. Alô, só aqui? Oi também. Caiu aí, Isa. Todo mundo, galera? Caiu, Galera, eu também não tô escutando ele. caiu, mano. Parou aqui. Vixe. Não tô escutando ele, não. Deu problema, deu fome. Hora da interatividade, Felipe. Eu acho que ele. Boa foi no noite, banheiro. gente. Alguém pode me responder? Se alguém me ouve, Maiara? Maiara, estamos ouvindo. Ah, beleza. Obrigada. A Gabriela. Felipe, dá o ar da sua graça para nós aí, Felipe. Felipe, Meu computador continua a aula. parece você e a Adriana. Vocês estão pagando a internet para isso? Eu o quê? Meu Ô, computador Felipe, continua a aula aí. parece você e o Felipe. Uai, eu não tô pagando nada. Agora que o professor saiu, apareceu mais rosto. Eu vou tirar a foto aqui. Só aparece quando o professor tiver. Só aparece você e o Felipe. É o que mais O meu fala. só aparece o Felipe. Vocês estão privilegiados. Não é ninguém, não.
Tem a opção aí, gente, que do lado, na lateral, você clica. É porque se fixar, aparece só o que tá passando, que o Cristiano tá mostrando. Aí se você não deixar fixado, aparece as pessoas do lado. Entendeu? Não, mas aparece a tela Vocês estão me ouvindo agora? Aí parece... Voltou! Agora sim, agora. Ok, conflitos que a gente tem, ok. Então vamos voltar ao momento que nós nos encontrávamos, né, das formas lá consensuais. Estão vendo aí tudo bonitinho? Sim. Ok. Porque eu estava ouvindo vocês e depois vocês falaram, eu escutei que vocês falaram que não estavam me ouvindo, né? Ah, o senhor falou, o senhor ouviu falando bagunça, né? Ai. Ainda bem que eu ouvi. falou mal de você, hein? Não, essa parte aí eu não ouvi, não. Não temos motivo ainda, não. Por enquanto, só depois da prova. Né? Meu Deus. Tá querendo comprar um carro? Sacanagem. O que vai cair na prova, professor? Suas Tudo lágrimas. isso que eu estou falando. Suas Vamos lágrimas. lá. Então, voltemos. Então, o que houve? Dentro dessa negociação integrativa, então as partes elas vão querer o quê? Elas vão buscar o máximo de benefício possível para si. O objetivo principal da negociação é o quê? É resolver, é compor, é fazer com que as partes defendam, além de defender os seus objetivos, os seus recursos, os bens e os valores, eles sejam transigíveis. Então, esses bens e esses valores, eles devem ser tangíveis ou intangíveis. Né? É um jogo de soma zero. O que é isso? O aumento do lucro de um não significa a diminuição do lucro do outro. Entendeu? Igual da típica relação ganha-perde. Nessa relação integrativa, sempre vai haver o quê? O ganha-ganha. Tá? Na relação integrativa, ambas as partes irão ganhar. Diferente daquela situação em que há um ganha e um perde, né? Quando uma pessoa prejudica e é prejudicada por outra, quando nós tivermos essa situação integrativa, nós não vamos ter esse preceito, nós não vamos ter essa condição, tá? Então eu preciso que vocês tenham em mente, tenham essa situação premente, de que numa negociação integrativa, a ideia é isso aqui, ó, integrar. A integração é quando você consegue fazer com que as partes, elas se ajeitem, as partes, elas se juntem e elas se completem, né? Integração integrativa vem de integração. No caso de um jogo soma zero, né? Alguém vai ganhar e vai perder. No caso de um jogo, no caso de uma guerra, no caso de um xadrez, por exemplo, alguém ganha, alguém perde, alguém é prejudicado e alguém prejudicará o outro. E, por fim, eu tenho a negociação criativa. Na negociação criativa, cada parte revela seu interesse. E a partir desse momento, vai se buscar soluções que sejam capazes de atender a maior quantidade possível de interesses envolvidos. E isso a gente vai encontrar muito dentro de uma solução de conflito familiar, no caso de um divórcio. Por exemplo, você vai encontrar muito nisso. Você vai chegar para um divórcio, às vezes, quem vai te procurar é o homem ou a mulher, e ele vai chegar e falar assim, olha, eu quero tudo. Ou o outro vai virar e falar assim, eu não quero nada, eu quero só o divórcio. E aí você vai ponderar, peraí, como é que é isso? Né? Ele vai te dar todos os leques. Eu tive uma situação, logo que eu comecei a trabalhar, na verdade, não estava trabalhando ainda, não tinha me formado ainda, foi no núcleo jurídico da faculdade, eu estava estagiando dentro do núcleo jurídico da faculdade, e aí eu fiz um divórcio, onde o casal, eles fizeram a divisão até dos talheres, né? Então, assim, você teve que ponderar, a gente tinha que ponderar, você tinha a lista, o homem tinha uma lista do que ele desejava, a mulher tinha uma lista do que ele desejava, e aí você tem essa ponderação, e o advogado como intermediador, um ente facilitador na negociação. Então, peraí, as partes, elas tinham... Ô, Cris, é aquele que você me falou que eles separaram com pouco tempo de casado? Sim, exato. Tá. Exato. Então, eles tinham casado há pouco tempo, acho que não tinha poucos, nem meses direito, nem chegou a ter nem ano. E aí foram divorciar. E a menina, na verdade, quem queria divórcio era a menina. A menina apresentou a alegação dela, e ela tinha um problema em casa, ela casou para poder sair de casa, e aí depois, logo que ela casou, passou algum tempinho, pouco tempo, ela pediu divórcio, mas brigou pro talher. Então, peraí, vamos fazer uma ponderação.
tá aqui. O que é? O que não é? Você vai intermediar. Você não vai ser mediador. Você vai ser um ente facilitador. São as partes que vão chegar. E nessa negociação criativa, ela é utilizada o quê? Para encontrar soluções conciliadoras para problemas complexos. E é interessante que nós temos um posicionamento do professor William Ury, né, que é um professor norte-americano, que ele vai mencionar que nessa negociação criativa, ela vai ser utilizada muito no ambiente colaborativo, né, uma vez que vai apresentar elementos de negociações com foco nas pessoas e não no problema. Né? Você vai focar na pessoa, e aí você vai tentar compreender a diferença de posições e diferença de interesse das pessoas. Então, quando o advogado se deparar com situações assim, ele não tem que se focar necessariamente no problema, não. Ele tem que se focar na pessoa, né? Porque são as pessoas. Recentemente eu fiz um inventário de um imóvel aqui em Patinga. A senhora faleceu e deixou 8 filhos. Só que era uma família em que os irmãos não conversavam entre si. E eu tinha que fazer um inventário. Né? 2 dos irmãos haviam falecido, então eram os netos. Dos netos, 2 tinham falecido, já eram os bisnetos. E eu tive que achar um meio criativo. Eu tive que olhar para as pessoas, eu tive que começar a ver as pessoas para compreender os porquês deles, é quase que um papel de psicólogo, tá? Essa é uma bem verdade, de compreender o porquê, compreender quais as razões, aonde que está as feridas que impedem aquela determinada pessoa conversar com o outro. E eu fui, primeiro, reunir com todo mundo e percebi que não era possível chegar num acordo com todo mundo junto. E aí depois eu fui conversando com cada um. E aí eu fui listando o que cada um desejava, ou seja, o que cada um tinha de interesse. Eu fui elencando. Depois eu tive o papel, né? Aí eu levava, eu não fiz nada, eu não defini o que ia ficar para A, o que ia ficar para B, eu não propus o que ia ficar para A ou ficar para B, eu não fui mediador, eu fui um facilitador na negociação, já que eles não conseguiam conversar entre si, eles falavam comigo, eu tomava nota, e aquilo que eu tomava nota eu passava para um outro. Então, assim, eu conversei com um por um, aí depois eu fui chamando com cada um de volta e colocando a posição de cada irmão. Eu tive que criar uma situação criativa, eu tive que criar um meio. E eu tive que me posicionar dentro dessas diferentes situações de interesse. Tá? Então, isso você vai encontrar dentro da sua vida profissional. Você vai se deparar com isso. Imagine dentro de uma empresa. Né? Dentro de uma empresa, você tem o presidente da empresa, você tem o diretor da empresa, você tem o gestor, você tem o gerente, e cada um deles vai ter um posicionamento, cada um deles tem um objetivo. Se for uma empresa onde existe o controle do capital pelo presidente dessa empresa, o que vai valer é a decisão dele. Mas se houver um conselho administrativo, ainda que haja o presidente, é o conselho administrativo que vai deliberar sobre como aquela empresa ela vai ser guiada. Quais serão os próximos caminhos da empresa. Ainda que o presidente é quem vá à frente, ainda que é o presidente quem venha a apresentar a resolução, a deliberação daquele conselho. Tá? Então, assim, eu trouxe para vocês quem que é o professor William Ury, tá? Pois não? Não estou escutando direito, não. Tá dando falha, pessoal? Deixa eu olhar aqui o que está acontecendo. Pra mim tá normal aqui. Aqui tá normal. Tá normal? Pra mim tá normal. Pra mim também não falhou. O meu tá ok. O meu tá normal também. Não sei. Tá normal. Ok? Não, tá. Porque se vocês me falem, se tiver com problema, eu tô no laptop, se tiver com problema, eu jogo pro celular. Não é problema pra mim, não. Jogo pro celular e eu vou na aula no celular. Não, só pra mim, então. Só pra mim. Tá. E aí eu trouxe para vocês, então, vocês estão vendo a fotinha do William Ury, né? Então, Esse cara,
esse rapaz, esse senhor, esse jurista, ele é relevante por quê? Esse indivíduo, ele foi um cofundador do programa de negociação de Harvard. Tá? Então, assim, a relevância dele, e foi o indivíduo que ajudou a fundar a rede de negociação internacional nos Estados Unidos, à época do presidente Jimmy Carter, lá nos anos 70, 80. Então, assim, ele tem uma grande relevância do ambiente jurídico norte-americano. Por isso que eu fiz questão de trazer. Como essa figura da negociação, das negociações, de soluções alternativas do conflito, ela vem do direito anglo-saxão, né, do common law. Muito do que os Estados Unidos fazem, ele vai repercutir no nosso direito. Muito do que a Inglaterra faz vai repercutir no nosso direito. Então, são esses juristas norte-americanos, ingleses, que vão ser extremamente relevantes para o estudo da disciplina de formas consensuais de solução de conflito, tá? E aí eu venho ao passo do quê? Dos elementos da negociação, tá? Os elementos da negociação. A negociação, ela tem vários elementos que são extremamente importantes. Eu trouxe aqui uma figura bonitinha do vento, do água, né, da terra, mas os elementos são os principais, são os alicerces que vão auxiliar a obtenção dos objetivos. Então, são uma série de elementos da negociação. A gente vai tratar cada um deles, e aí, se ao final a gente tiver a oportunidade, a gente discute, tá? Então, primeiro deles, a natureza do objeto. Então, dentro dos elementos, eu tenho a natureza do objeto. O que é isso? O objeto da negociação, ele é o qualitativo. Tá escutando? Pessoal, tá tudo tranquilo? Tem um aluno Tranquilo. aqui querendo entrar. Sim, professor, tá sim. Tem um aluno o quê? O que aconteceu? Fernando, lá de Fabriciano. Tá tentando entrar e não consegue. Parece que tem que aceitar. Não, para mim não tá aparecendo aqui também que ele tá tentando entrar, não. Ok, vou tentar responder com ele. Tá bom, Edeildo? Ele deve ter clicado ok. no link errado. Agora entrou, ele pediu a solicitação, foi liberado. Ok? Então, voltemos lá. Então, dentro desses elementos aí, eu tenho aqui o que é a natureza do objeto. O que é o objeto? Aquilo que está sendo negociado. O objeto é o elemento cerne da negociação. Tá? Então, é um objeto qualitativo, ele tem uma delimitação. Eu tenho que considerar, obviamente, o preceito da elasticidade. O objeto ele pode mudar de tamanho e qualidade após o acordo. Exemplos. Vamos pensar aqui uma casa. Né? Eu tive uma conversa esses dias com um possível cliente e o cliente me colocou a situação, olha, eu estou querendo um divórcio e eu tenho uma casa em uma determinada cidade. E essa casa vai ficar com meu ex-marido. Eu fiz uma interrogação, olha, essa casa vai ficar com ele, mas como assim? Quanto vale essa casa? Ah, não, essa casa vale 80 mil reais. Aí eu peguei, peraí, a casa vale 80 mil reais, você vai ficar com o quê? Ah, não, eu vou ficar com um carro, eu vou ficar com uma moto. Tá, mas será que compensa? Porque o carro e a moto vai desvalorizar. Essa casa não vai desvalorizar. Ah, não, mas é porque a casa, ela está num lugar e a gente é dono comum, existe um condomínio. São dono dessa casa, são mais 12 pessoas no loteamento, e nesse loteamento a gente pode utilizar só durante 28 dias. Aí eu peguei e falei assim, não, tá ok, entrei na internet, procurei sobre aquele condomínio, sobre as casas, os apartamentos que tem naquele condomínio, e eu visualizei no Airbnb que uma casa naquele condomínio, que são casas padrões, ela é alocada por dia a R$800. E eu virei para a pessoa e falei assim, olha, a casa você não vai conseguir vender, então ok. Só que essa casa, se você tem 28 dias por ano, se você alocar 28 dias por ano dessa casa, a renda a renda dela é de 22 mil. A renda é de 22 mil. Então, se você ficar lá, né, hoje, se você ficar com ela 5 anos, você vai ter aí praticamente 100 mil.
Só o fato de ter vai gerar, além do valor fixo do bem, você vai ter ainda um acréscimo. Então, isso, a gente pode considerar isso como o quê? Como uma variável elástica. É a elasticidade, né? Da mesma forma que eu tenho o que? A variável da tangibilidade, da concretude, né? Aquilo que vai ser tangível, aquilo que é alcançado, o que é de concreto, tá? Então, assim, e tem os aspectos, obviamente, que são intangíveis. E aí, se os aspectos forem intangíveis, ele dificulta mais a negociação. O que é um aspecto, um elemento intangível? Por exemplo, a propriedade intelectual, um direito autoral, uma patente. Você não consegue estabelecer qual que é a amplitude, você não consegue estabelecer qual que é a valoração. Vamos brincar aqui, se você pegar o portfólio do Raul Seixas, né, por conta dessa situação de pandemia, uma música do Raul começou a tocar em tudo quanto é lugar, né? O Dia que a Terra Parou. Então, assim, se você for levar em um aspecto econômico, a utilização, a reprodução na internet e tudo mais, aumenta. Né? O sujeito, isso ali é intangível, você não consegue calcular. Ele poderia estar lá abafado. Por exemplo, o material do Michael Jackson. Michael Jackson, todo mundo o conhecia, todo mundo sabia do ésimo artista que ele era, só que ele estava no ostracismo, ninguém mexia, ninguém escutava Billie Jeans, ninguém escutava Moonwalker, etc e tal. Bastou ele morrer para que o quê? Para que houvesse uma maximização da potencialidade dos seus bens. Então, nós temos um aspecto intangível. Então, cria uma dificuldade. Tá? Agora, se esse objeto for quantitativo, nós temos algumas outras variáveis. Por exemplo, a variável de utilidade. Quais são os benefícios, os prejuízos para as partes envolvidas na negociação. Por exemplo, carro, moto, tem depreciação, veículo, você tem toda uma situação, né, quantitativo. Quantas casas, quantos carros, onde fica localizado, qual que é a valorização, qual que é a depreciação. Tudo isso você tem que levar em consideração na sua negociação, ok? E, obviamente, o jogo. O jogo é o quê? A soma estável, quando o objeto é constante. A soma variável, quando se altera durante um acordo. As mudanças. Se você está comprando, né, olha o aspecto de negociação. Você está comprando ações. Se você está comprando ações hoje, ações da Petrobras, você compra por um valor X. Se amanhã encontrarem a cura do vírus lá do Covid, né, a vacina, a ação ela vai subir. É uma variação, a situação estava estável e você cria uma variável que vai alterar toda a esfera do acordo. Né? Tanto é que por isso que as ações elas são compras o quê? São compras imediatas, instantâneas, ok? Então, o primeiro elemento que eu tenho na negociação é a natureza do objeto. Eu tenho que ver, eu tenho que conhecer o objeto, o elemento, o cerne da negociação. E aí eu passo para o segundo elemento. O perfil, né, os perfis e os papéis dos negociadores. Né? E aí você vai ter os negociadores. Você tem um negociador posicional, aquele mais dogmático, que é fixo, aquele que não abre mão do seu posicionamento, aquele que é rígido, ele quer ir pronto, ele não se permite transigir, e você vai ter um negociador mais flexível, mais pragmático, aquele que vai se adaptar mais aos casos concretos. Isso também leva uma grande possibilidade. Você, enquanto profissional do direito, você, enquanto advogado, que for um elemento facilitador de negociação, você pode ser flexível, você tem que ser flexível. Você que é casado, você que está namorando, você que está vivendo em união estável, se você quer ter uma relação boa com o seu companheiro, com a sua companheira, você tem que ser flexível. Você tem que se adaptar ao caso concreto. Você não pode ser rígido, porque senão você espanta a pessoa. É algo que a gente tem que trazer para a nossa vida. Vocês estão vivendo em sociedade, né? A turma de vocês, o primeiro período, né? Vocês se conheceram há 24 dias, há 23, 24 dias. Vocês precisam ser o quê? Flexíveis. Vocês precisam se adaptar. Você vai saber que o João, a Maria e o José, ele tem uma mentalidade XYZ,
Mas você tem que conseguir compreender, você tem que aceitar, você tem que ou utilizar meios para demonstrar que o seu posicionamento também é adequado. Vocês vão fazer, vocês estão tendo aí a disciplina integradora, né, com a professora Priscila. E aí, dentro dessa disciplina integradora, vocês estão falando sobre o direito dos povos indígenas, né, o direito à terra, etc. e tal. Vocês vão ter que negociar entre vocês o posicionamento, a linha de trabalho. Tem aquele que vai ser rígido, fixo, né? E vai ter aquele que vai ser mais flexível. Então, o perfil, o papel do negociador também é extremamente importante, é um elemento essencial. Você tem o poder de barganha. Todo mundo já ouviu falar dessa coisa, né? Barganha. Todo mundo já barganhou, né? Todo mundo que já foi fazer compra já negociou, né? Pediu desconto, né? Então, a barganha é mais ou menos isso. São as melhores alternativas, né, para as e maiores oportunidades. São aquelas propostas, né, que são feitas para você. Quando você encontra, por exemplo, no Black Friday, né, a empresa, né, no Black Friday, ela tenta fazer uma barganha com você. Ela fala para você, olha, compra esse produto hoje, que é o Black Friday, você vai ter 70% de desconto em relação ao produto que eu estou te vendendo agora. Se fosse nos Estados Unidos, na Inglaterra, talvez o produto realmente tivesse 70% de desconto. A grande maioria dos produtos no Brasil, infelizmente, né, no Black Friday, eles aumentam o valor para poder chegar num valor aí que dá uns 10%, 15% de desconto apenas. É uma infelicidade. Mas é uma situação, poder de barganha. Tá? Então, você tem os critérios da BATNA, né, do Best Alternative to no Agreement, que seria o quê? Que seria as melhores formas, os melhores meios, as melhores oportunidades para você estar negociando sem que essas oportunidades estejam na mesa, ou seja, seria a sua carta na manga. E aí você leva em consideração o quê? Você leva em consideração o custo de oportunidade. Tá? Qual que é o custo de oportunidade? Aquele que você tem a possibilidade. Quando você vai comprar alguma coisa, se você chegar num determinado estabelecimento comercial, você chega e fala assim, eu quero comprar uma máquina de lavar, eu quero comprar uma televisão. O vendedor ele vai virar para você e vai falar assim, olha, ali o produto ele custa R$2.000. Aí você vai virar e falar assim, mas R$2.000 está caro para mim. Ele vai virar, mas você quer levar agora, vamos lá. Ele vai pegar no sistema dele, ele vai calcular, ele tem uma margem de negociação, porque ele tem garantia o quê? Ele tem garantia a comissão dele. Ele tem uma margem ali de comissão, ele vai calcular, ele vai tirar parte da comissão dele e vai virar para você e falar assim, olha, esse produto que custa R$2, eu consigo vender para você se você comprar hoje por R$1.700. Isso é a barganha. Ele está te dando uma alternativa, uma oportunidade para fazer com que você compre. Então vai ter aquela melhor oportunidade fora, né, fora da mesa de negociação padrão. Ele vai retirar, ele vai fazer as suas variáveis, ele vai verificar quanto que ele tem no estoque, ele vai fazer, no caso para a gente, quando a gente traz para o direito, né, quando você traz para o direito, você vai negociar. Num caso de uma separação, num caso de alimentos, né, às vezes o pai não quer pagar para a mãe, né, a gente fala para a mãe, mas não quer pagar para a criança uma pensão alta. Né, vamos supor que um divórcio, o sujeito tem lá um salário na carteira de R$10.000, um funcionário público, por exemplo, R$10.000. E aí, por questões padrões, a pensão ficaria na casa dos 30%, daria algo em torno de R$3.000. Aí o pai vira e fala assim, não, mas R$3.000 é muito para a criança não come R$3.000. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, você paga a escola, você paga o plano de saúde, e você paga aí 15%. Aí o cara vai e faz as contas, não, 15%. Ele não pensa na escola, ele não pensa no plano de saúde, ele pensa, não, 15% vai dar R$1.500. Ah, não, 10% vai dar R$1.000. Só que a escola é uns R$600, R$700. Uma escola para criança hoje, escola particular, é nessa faixa. Se você pega o plano de saúde, é uns R$300, R$400. Então, na hora que você vai somar, ele está pagando basicamente aquele valor que ele não quis abrir mão. Né? E fora que tem as variáveis, na hora que paga o plano de saúde, as consultas, etc., tudo entra. Então, isso aí é o poder de barganha, poder de negociação, ok? Dentro de outro elemento, então, saindo do poder de barganha, eu tenho aqui as posições. Quais posições? São as posições pré-concebidas. O que seria isso? As posições que eu tenho já antes, né? As posições que eu tenho antes do início da negociação. É aquilo que já é determinado para o resultado, como o dinheiro, o valor que você tem, o prazo, as condições, as garantias.
Isso aí são as posições, são as condições que você vai utilizar para negociar. Ao prazo. Por exemplo, no meu escritório. Então, eu vou dar um exemplo meu. Vocês vão começar a trabalhar. Ontem nós tivemos uma discussão, achei extremamente positiva, no posicionamento do colega, e vem um ponto. Nós temos uma tabela, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ela criou uma tabela, a tabela está defasada, que a última tabela foi feita em 2015, ou seja, tem 5 anos, mas ela traz para nós valores mínimos que a gente pode cobrar nas ações. Então, só para a gente pensar assim, uma ação de divórcio, o valor mínimo é de R$ 3.300. Só que vai haver uma circunstância da Maria, do Zé, chegar lá no seu escritório e você perceber que a Maria e o Zé ele não tem R$3.000 para te pagar. Ele não tem R$1.500 para te pagar agora e não vai ter R$1.500 para pagar depois, por exemplo. Não vai conseguir pagar 2 vezes. E você sabe que o processo judicial ele demora. O que eu adoto no meu escritório para não deixar o cliente ir embora? Eu não cobro menos do que a tabela. Eu cobro mais do que a tabela, mas nas situações que eu vejo que a pessoa ela não tem condições financeiras para pagar, já que o advogado ele tem um papel social, eu cobro o mínimo de tabela. E muitas das vezes as pessoas não possuem condições mínimas para poder pagar o mínimo de tabela. O que eu faço? Eu diluo. Eu gero o quê? O prazo. Então, se a pessoa ela tem que me pagar 3.300, ele vai me pagar de 10 vezes, ele vai me pagar de 15 vezes, ele vai pagar de 20 vezes. Aí alguém pode virar para mim e falar assim, mas Cristiano, você não vai estar recebendo nada por dia. Sim, mas se eu recebesse tudo de uma vez e o processo demorasse 10 meses, 15 meses, 20 meses, é mais ou menos uma média de um processo, no final das contas eu estaria recebendo mensalmente aquele valor. O que eu não posso fazer é deixar de atender um cliente meu, né, ele sai satisfeito, ele se sente realizado, porque eu consegui atender as suas condições, e eu vou estar trabalhando também. E ele vai estar me pagando, então você tem que pagar uma água, você tem que pagar uma luz, você vai ter que pagar uma faxineira, você tem que pagar a internet, é o valor daquela conta ali, o telefone, o aluguel, então você vai tendo, então no final quando você tem um monte, você faz um máximo, né? Você faz um bolo maior, né? E obviamente não são todas as pessoas que vão se enquadrar nessa condição, mas você tem que ter isso em mente também, você tem que ter esse poder de negociação, então você tem que ter essas posições. Às vezes a família, ela não tem condição para poder pagar um valor, por exemplo, uma situação de réu preso, né? A família não tem o valor para poder pagar o seu trabalho. Você negocia com ela. Olha, se me dá isso aqui, me dá uma garantia, né? Tem alguns colegas aqui, não, se me dá a garantia, você me dá o documento, você vai me pagar? Você tem quanto? Eu tenho 1.000. Então vai lá, você tem um carro, me dá o documento da moto, me dá a moto aqui, eu vou guardar, na hora que você conseguir o dinheiro, eu te devolvo a moto. O pessoal tem feito isso. O pessoal tem percebido, peraí, ele guarda, tem um monte de advogado, às vezes, fala assim, eu tô vendendo aqui um carro, tô vendendo uma moto aqui, quem quer comprar? Na verdade, o cliente está passando. É um modo dele receber. É meio, é negociação. Tá? É uma possibilidade, isso traz para a nossa vida. Ok? Outros pontos, os interesses. Né, outro elemento. Os motivos, né, o que sustenta as posições, né, do negociador, quais são seus desejos, quais são suas preocupações, quais são as suas crenças conscientes, seus temores, suas aspirações. Né? Hoje, por exemplo, nessa situação que nós vivenciamos de quarentena, para você negociar com alguém, você tem que levar em consideração os preceitos. No direito, você tem que mostrar para pessoas as condições positivas. Né? As condições de buscar, mas o fórum está com os prazos suspensos até o dia 30 de abril. Opa, mas tudo bem, mas vamos fechar o acordo de uma vez, vamos fazer o trabalho de uma vez, porque na hora que o fórum voltar, o seu processo já vai estar lá pronto, na mão do juiz, e o juiz vai despachar, não vai perder tempo, né? Você não vai ter que entrar na fila com os demais, você tem que apresentar essas condições, você tem que apresentar os elementos, você tem que conhecer os interesses, tá? A abertura, o valor, né, apresentado por uma das partes em negociação distributiva, né? Você tem um valor limite, valor mínimo para o vendedor, valor máximo para o comprador. E, obviamente, esse valor máximo para o comprador ele não vai ser ultrapassado. E aí você precisa de uma negociação distributiva que entrega a questão de valores. Você tem que ter um parâmetro, né? Você tem que conseguir conciliar. E nós temos aqui a melhor alternativa em casos de não acordo. Isso você tem que pensar também. Quando você, enquanto profissional do direito, você tem que fazer ponderações. Hoje, para você propor uma ação judicial, você tem que pensar em buscar o judiciário
somente em último caso, na última ratio. Por quê? Porque o judiciário não está conseguindo responder a contento à demanda, à necessidade da população. Então, se você não tiver uma alternativa, opa, peraí. Então você tem que pensar, olha, eu vou fazer uma negociação. Se essa negociação ela não for possível, se eu não conseguir chegar a um acordo por meio da negociação, quais são as outras alternativas que eu tenho? Quais são as outras possibilidades que eu tenho para fazer com que esse litígio, para fazer com que esse conflito, ele se resolva? Eu posso buscar uma mediação, eu posso contratar um mediador, eu posso buscar uma câmara de arbitragem, eu vou ter que buscar a tutela jurisdicional. O que eu vou ter que fazer? Eu posso ser um papel de conciliador, eu tenho que pensar nessas possibilidades. E dentro dessas possibilidades eu tenho que pensar no quê? Qual é o custo para o meu cliente? Qual é o custo para mim? Qual que é a repercussão? Quanto eu ganho, quanto eu deixo de ganhar? Quanto o meu cliente gasta, quanto o meu cliente deixa de gastar? Quais são as possibilidades? As partes, elas verificam. Tá? As partes, elas precisam. Você, profissional do direito, que é o elemento facilitador, você tem que pensar nisso também, você tem que mostrar para as pessoas, olha, se você fizer, por exemplo, se você fizer um acordo, né, um divórcio, se você fizer consensual, você vai ter uma resposta mais rápida. Se você fizer o litigioso, você vai ter uma resposta mais demorada. Se você não tiver uma criança, você pode fazer, e for consensual, você pode fazer em cartório. O seu divórcio sai em 2 dias. Se não, pode ser em juízo, vai sair um pouco mais barato. Você tem que ter essas alternativas, caso, né, não chegue num acordo, por exemplo. Concessão. O ato ou o efeito de ceder alguma coisa, de conceder, de permitir que algo fique com o outro. Né? Ceder algo de sua opinião ou direito à outra parte. Na concessão aí nós temos o quê? Que é uma negociação integrativa, que vão ocorrer por meio de uma troca, né? Você vai conceder para alguém, você vai ter uma retribuição. E, obviamente, ocorre por meio de uma redução nos valores negociados. Quando você pega um filme, por exemplo, há uma concessão, uma autorização para que se utilize uma trilha sonora. Aí você vai pagar um direito autoral, às vezes nem, você vai receber daquela determinada pessoa para poder utilizar a música dele, porque a música dele vai passar a ser conhecida. São situações de negociação. Para quem gosta de futebol, né, para quem gosta de desportos, dentro do futebol, dentro do desporto, os agentes dos atletas, eles fazem isso na concessão. Peraí, tem o direito de imagem. O clube vai utilizar o direito de imagem, tá? Você vai pagar como? Né? Você vai pagar quanto? Não vai fazer uma atividade de publicidade. Como é que é feito o pagamento? Tudo isso tá dentro. Olha a prática aí dentro do desporto. Tá ok? É uma possibilidade que a gente tem. E aí vem aquela situação. Quando nós usamos a negociação para promover a solução dos conflitos, nós vamos utilizar sempre, né? Nós vamos utilizar sempre a negociação como mecanismo de solução de conflito. Obviamente, a gente vai tentar fazer com que o judiciário, né, as ações judiciais, eles sejam sempre evitadas. A gente vai buscar o judiciário, ou vai tentar buscar o judiciário, apenas nos casos em que for necessário promover uma homologação. Você não busca o judiciário de plano. Hoje não. Hoje você não pensa em buscar o judiciário. Hoje você pensa em utilizar meios consensuais para solucionar, principalmente por meio da negociação, ok? Se você vai fazer uma mediação, você negocia. Se você vai ter uma arbitragem, você negocia. Se você vai fazer uma conciliação, você negocia. Então, a negociação ela está feita a todo o aspecto da vida jurídica. E o ponto que nós temos o quê? Que esse acordo, que essa negociação realizada, esse acordo, ele pode ser feito tanto pelo ambiente judicial, que tem a tutela do Estado jurisdicional, quanto pelo aspecto extrajudicial, que é fora do juízo, né? Que é fora da figura do fórum, do poder judiciário. Primeiro ponto. Esse segundo, né? Qual que é esse segundo aí? Esse segundo é a questão do extrajudicial, tá? Ele é sempre o quê? Preferível. Por quê? Porque você não tem o envolvimento do poder judiciário. Você não tem o envolvimento. Se for possível fazer negociações extrajudiciais, faça.
faça. Só irá, né? Só irá buscar se for necessário o quê? Se for necessário uma homologação do acordo. Se as partes, que são as partes, os clientes, os negociantes, eles desejarem o quê? Eles desejarem que aquele acordo seja homologado. Por exemplo, o divórcio. O divórcio, se não houver criança, menor, né? Se não houverem menores, faz no cartório. É um divórcio extrajudicial, você faz em um dia. Você faz em um dia. Para que você vai levar para juízo? O juiz, às vezes, vai resolver em 2, 3, 6 meses. E faz em um dia, faz no cartório. Gasta um pouco mais, o cliente vai gastar um pouco mais, mas em relação a tempo, ele vai ter uma solução imediata. Tá? Caso seja necessário uma homologação, aí tem o quê? É a única participação do juiz. E aí é o momento em que a justiça vai reconhecer o entendimento alcançado pelas partes. A homologação é o reconhecimento do juízo pelo entendimento que as partes alcançaram, ok? Então, primeira situação, a judicialização, a litigiosidade, ela significa perda de tempo, perda de dinheiro, tá? Por quê? Para as empresas, para as pessoas, isso gera dispêndio, é oneroso. Se você puder resolver de forma amistosa, de forma extrajudicial, você vai estar fazendo com que o seu cliente, ele maximize os seus lucros, ele reduza as suas perdas, ok? Os departamentos, né, os advogados, os departamentos jurídicos das empresas, perguntam se a negociação faz sentido na sua realidade. Faz sentido, tá? A resposta é positiva, é melhor você negociar. Quer ver uma situação de negociação? Quando você recebe a sua conta de telefone, e aí na sua conta de telefone vem a cobrança de uma ligação que você não fez ou que você não concorda. O que você faz? Você liga para a sua operadora e faz uma contestação. A empresa, ela vai negociar com você. Muitas das vezes, ela vai lá e cancela aquele valor da cobrança que está sendo feito. Por quê? Porque se deixar para ir para juízo, se deixar para buscar a judicialização, o litígio, o gasto vai ser muito maior. Então, você tem uma série de situações. Tá? Você tem uma série de situações. Uma empresa que é mal assessorada, ela tende a ter perdas econômicas. Tá? E isso vem a calhar para nós que somos operadores do direito. E vocês são operadores do direito. Tá? Quais são as perguntas que eu devo fazer para mim para saber quando aplicar a negociação? Então, o que eu tenho que questionar? Sim, será que vale uma negociação ou não? O que eu vou perguntar? Primeira situação, eu tenho que pensar quais são os direitos envolvidos no conflito. Eu tenho que verificar. Esses direitos, eles são disponíveis ou se eles são indisponíveis? Primeiro ponto que eu tenho que ter é o seguinte, os direitos que são indisponíveis, ele tem que admitir um acordo, ok? Se os direitos são disponíveis, eu posso, então, negociar. Ele é disponível, eu posso negociar. Se os direitos são indisponíveis, o que são os direitos indisponíveis? São aqueles direitos abstratos, o direito autoral, o direito intelectual, né, que se você não consegue pegar, ou direito a uma herança jacente, alguma coisa assim. Se são indisponíveis, peraí. Se eles são indisponíveis e admitem um acordo, eu vou ter que ter uma homologação, porque ele é indisponível. Eu faço a negociação, mas eu peço homologação. Agora, lembrar o quê? Quais são os disponíveis? Aqueles que eu posso dispor livremente. Aquele que está livre para negociar. Quais que são os indisponíveis? Que podem ser negociados? Todos aqueles que não sejam a respeito da vida, eu não tenho como negociar minha vida, eu não tenho como negociar a integridade física, e eu não tenho como negociar a personalidade. Esses 3 elementos, eles são inegociáveis, ok? Vida, integridade física e personalidade. Então, se não envolver esses 3 elementos, eu tenho a possibilidade de fazer uma negociação. Só que aí eu vou ter que verificar se essa negociação ela vai poder ser feita de forma extrajudicial ou se ela vai ter que ser feita por via judicial para haver a homologação. Outro ponto. Quais as controvérsias a negociação é utilizada? Por exemplo, reajustes anuais do plano de saúde. Né? Exemplo aqui, por exemplo, entre o ano 2018 e 2019, o aumento não poderia ultrapassar 10%. Por quê?
Porque o reajuste ele é feito a definição da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E aí, de repente, se acontece um reajuste acima desse percentual, o consumidor, né, o contratante, ele fica insatisfeito, ele entra em quê? Ele entra em conflito com sua operadora, né, do plano de saúde. E aí, o que vai acontecer? Ele vai buscar o juízo, mas peraí, será que compensa? É melhor ele entrar em contato com a sua empresa, com a sua operadora de plano de saúde, negociar com ele, e a empresa ela vai devolver os valores, ela vai reajustar os valores. Por quê? Porque se não for possível isso... Pois não? Tem uma menina pedindo para entrar aí de novo. Peraí. A Carol. Não apareceu aqui. Cadê ela? Pede ela para poder apertar lá para continuar. E a chamada? Não, a chamada eu faço daqui a pouquinho. Peraí, deixa eu só concluir aqui. Não apareceu não aqui não. Vou continuar porque está finalizando. Tá? Eu tenho alguns minutinhos com vocês aqui, né? Então, assim, eu só vou buscar, é isso que a gente tem que pensar, eu só vou buscar. Olha a importância da negociação. Se a empresa for bem assessorada, né, por exemplo, uma empresa de plano de saúde for bem assessorada, ela fala assim, não, concede para esse indivíduo a redução. Adequa satisfatoriamente. Por quê? Porque se ele buscar o judiciário, ele vai conseguir fazer com que nós, da empresa, no caso do plano de saúde, venhamos a devolver os valores que foram pagos a maior por conta do excesso do reajuste, e além disso ele vai conseguir receber ainda uma indenização por dano moral, pela cobrança superlativa, da cobrança superior ao que era devido. Né? Então você tem esses preceitos. Então você tem que verificar. Ponto. Hoje, a negociação ela pode ocorrer tudo em ambiente online. Né? Então hoje nós estamos no tempo de quarentena, você pode fazer essas negociações todas, canais digitais, por e-mails, né? Por interferência, já que é feito diretamente. Obviamente, pode ter a figura do advogado? Pode. Então, são essas possibilidades. E qual que é o objetivo da negociação? O objetivo é o quê? Obter um acordo. Né? Lembra da aula passada? A questão é um acordo. Né? Quando você tem um conflito, você vai buscar acordo. A negociação, o objetivo o quê? Que as próprias partes cheguem a um consenso. Então, a negociação, o colega falou lá a definição do Fernando, perfeito. A negociação é o quê? A negociação é quando as partes, sozinhas, sem intermédio de terceiros, sem que haja interferência de terceiros, chegam a um consenso. É um entendimento positivo dos envolvidos, né? É uma relação ganha-ganha, as partes, elas vão ser positivas, cada um vai abrir mão de um pouco, mas ambas irão ganhar por conta da solução imediata. Esse acordo, ele pode ser tanto extrajudicial quanto judicial. No extrajudicial, ele pode ser levado depois a juízo para ser homologado. No acordo judicial é quando houver o papel do Estado. Então, na extrajudicial é fora do Poder Judicial, né? E a parte interessante, esse acordo ele vai gerar um título extrajudicial. Dificilmente um negócio, uma negociação, um acordo, ele vai dar problema. Porque as partes chegaram no denominador comum. Mas, se porventura der problema, o que é o der problema? Não for cumprida o que foi acordado, o que foi negociado, as partes ganham um grande lapso temporal, porque esse documento firmado, o contrato firmado, a minuta firmada do acordo, da negociação, ela vai gerar um documento extrajudicial, que vai permitir às partes a proporem o processo judicial numa fase mais avançada, que é a fase de cumprimento, a fase de execução. Não vai ter que passar pela fase do processo de conhecimento, que é a fase inicial dos processos. Né? Então, a fase inicial, o processo de conhecimento, é o momento que o juiz ele vai conhecer os conflitos, os argumentos. Quando a gente já tem um acordo, já tem a minuta, você não tem que entrar nesse momento, você já ultrapassa, você já chega na fase de percepção, recebimento dos valores, tá? Então, assim, a questão da negociação, ela é extremamente positiva, porque ela permite que as partes, elas consigam solucionar o problema da forma mais célere possível, da forma mais eficaz possível, com o menor custo, o menor dispêndio de tempo e dinheiro, e, obviamente, isso gera para a pessoa o quê? Uma melhor e uma maior sensação de segurança jurídica e de retribuição do Estado. Entendeu? Então, eu finalizo agora,